passa o vídeo aqui, eles têm conexões muito mais fortes, senhor presidente. Esse é na inauguração do hotel do Sindinap. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu queria até iniciar perguntando ao senhor Milton Cavalo, ou Milton Batista de Souza Filho, se na minha vez, porventura, ele decidiria mudar o rumo do seu depoimento e dessa vez, em vez de se manter calado, se ele poderia mudar de opinião e de direção e passar a responder, senhor presidente. O senhor vai se manter em silêncio? O senhor vai se manter em silêncio? Vai se manter em silêncio, deputado. Eu acho muito triste, senhor presidente, que um instrumento tão importante como a CPMI esteja sendo utilizado por pessoas que são testemunhas, ou nesse caso a própria defesa disse, não é testemunha, é investigado, por investigados, para não colaborar. Aliás, não apenas não colaborar, é triste nós vermos que as pessoas que sentam nessa sua cadeira, senhor Milton Cavalo, as pessoas normalmente não demonstram nenhum tipo de empatia pelas pessoas que foram roubadas, que foram lesadas. É normal a pessoa sentar ali, fazer uma história da sua entidade, tentar explicar muitas vezes até o inexplicável, mas não demonstrar nenhum tipo de empatia com quem foi roubado, com quem foi lesado. Isso já demonstra, de certa forma, senhor presidente, que não há nem empatia e talvez nem remorso. Demonstra que essas pessoas, na verdade, estão aqui mais para tentar realmente não se autoincriminar como investigadas que são, em vez de colaborar com os trabalhos aqui que servem justamente para chegar aos autores dos roubos e ao ressarcimento dos aposentados. Dito isso, senhor presidente, sim, toda a urbanidade, aqui realmente há excessos e a gente que chama, por exemplo, os depoentes aqui de ladrões. Mas uma coisa é certa, o senhor Milton Cavalo é investigado por corrupção, é investigado por estelionato, é investigado por fraude, e tudo o que nós estamos fazendo aqui é demonstrar, pelo menos, da forma brilhante como o relator fez no início, e nós, nas nossas oportunidades, que tudo isso que a Polícia Federal tem dito contra o senhor Milton Cavalo, e essa quadrilha que se formou de acordo com a investigação da Polícia Federal, realmente confere e que é muito maior do que a gente possa imaginar. Eu tenho aqui nas minhas mãos, por exemplo, os documentos da CGU, as recomendações da Controladoria Geral da República. Uma delas, feita ao Sindinap, com o beneplácito de Jucimar Fonseca da Silva, que então era coordenador geral de pagamento de benefícios, em 24 de maio do ano passado, 2024, e o Giovanni Batista Spicker, que é diretor de benefício substituto, e ambos, cada um na sua posição, disseram que o Sindinap poderia fazer novas associações desde que praticassem a biometria. E o senhor Milton Cavalo não fez isso. A direção não fez isso. Desrespeitar aquilo que a própria CGU disse. Depois, senhor presidente, a gente vê que além de não implementar a biometria, o documento da CGU demonstra ainda que os metadados de documentos que foram fornecidos para tentar justificar associações eram de anos anteriores, até um ano antes da data em que foram enviados, e com metadados mostrando funcionários do BMG preenchendo os documentos. Então, tudo que o relator mostrou aqui está corroborado pelos documentos, por exemplo, da própria CGU. Documentos, por exemplo, assinados por crianças, sim, menores de idade, sem decisão judicial. E eu até me pergunto, numa associação de aposentados, senhor Milton Cavalo, um menor de idade fazendo parte? A verdade é que essa verdadeira quadrilha que assaltou os cofres públicos, não só via Sindinap, mas as demais associações todas, só pôde atuar porque houve em vários entes proteção, inclusive da Controladoria. Obrigado, senhor presidente. Inclusive da Controladoria Geral da União. É importante lembrar que essa decisão da CGU, que foi depois revertida, mas não cumprida, de poder ter novos associados com biometria, foi uma decisão seguida pelo INSS, mas a outra que a CGU pediu para revogar os ACTs não foi. E o Sindinap estava entre essas entidades em julho de 2024. E o ministro da CGU, mesmo depois de deflagrada a operação, quase um ano depois, Vinícius Carvalho,
decidiu proteger o Sindinap, Sindicato do Irmão do Lula, e não cancelar a ACT mesmo depois da operação da Polícia Federal. Por isso, senhor presidente, fica muito claro que aqui tem uma proteção do governo do Lula, tem uma proteção do ministro Vinícius Carvalho, do ministro Lupe, ao Sindinap. E não só porque o Sindinap é o sindicato do irmão do Lula. É porque, passa o vídeo aqui, eles têm conexões muito mais fortes, senhor presidente. Esse é na inauguração do hotel do Sindinap, decorado com dinheiro dos aposentados pela esposa do presidente. Seu João deu início a essa obra do hotel, entregue agora pelo atual presidente Milton Cavallo. E o hotel leva o nome do querido Paulo Zanetti. Reparem nesse painel, por exemplo, que as pessoas estão tirando foto, são outras fotos, não é? Do presidente, ex-presidente João Inocentini, olha lá, em várias das fotos do nosso querido com o presidente Lula aqui, Anderson, ó, aqui com o presidente Lula, e essa foto que simboliza bem essa transição, essa união, Inocentini Milton Cavallo. Com o presidente Lula, senhor presidente. A gente vê, ó, é falar no Lula, no Frei Chico, que a petezada fica louca aqui, não deixa a gente nem continuar. É uma loucura. A gente tá aqui para investigar tudo. Falamos mais cedo no Frei Chico, aliás, o senador Sérgio Moro perguntou qual era a remuneração dele, e foi o silêncio como resposta que ele recebeu. Eu queria saber a remuneração. Aliás, senhor presidente, além da convocação do Frei Chico, vamos também aprovar a quebra de sigilo do Frei Chico. Por quê? Se o presidente... Presidente, eu não consigo continuar desse jeito. Não, continue, excelência. Mas não dá, eu estou me interrompendo. Por favor. Não, por gentileza, continue, excelência. Mais um minuto para o deputado Marcelo Van Hatten. Por favor, nós estamos caminhando bem, vamos continuar assim. Deputado, prossiga. Quando chega no Frei Chico, quando chega no Lula, aqui o governo fica em polvorosa. Mas a verdade, senhor presidente, é que nós vamos precisar sim quebrar o sigilo fiscal. Vamos precisar quebrar tudo que nós pudermos de sigilos para chegar à verdade dos fatos. E por quê? Esse sindicato, o Sindinap, atuou durante tanto tempo com o apoio do governo Lula, com a conivência do governo Lula. Aliás, não é de se espantar que ao relator não quis responder perguntas, mas aqui é o deputado do PT do Lula, aí ele respondeu. Ainda que eu tenha achado aqui, senhor presidente, foi minha impressão, que a própria defesa sugeriu responder e, em contrário senso, o depoente disse, a minha defesa pediu para não responder, mas mesmo assim eu vou dizer, só para tentar demonstrar, na minha opinião e na minha interpretação, uma isenção que não existe. O Sindinap é umbilicalmente ligado ao governo Lula. Frei Chico, irmão do Lula, é membro deste sindicato que roubou os aposentados de acordo com o relatório da Polícia Federal. De acordo com as investigações que o Milton Cavallo, aqui depoente, que se mantém em silêncio, responde. Investigação por corrupção, investigação por fraude, investigação por estelionato. Aliás, segundo as investigações da Polícia Federal, o Sindinap fraudou, inclusive, a manifestação ao INSS de que não teria nenhum parente do presidente Lula na sua diretoria. Fraudaram, senhor presidente. Então aqui é um grande acobertamento do governo Lula a esse sindicato, que na verdade tampouco é um sindicato, porque a maior parte das suas operações foi para benefício dos familiares do senhor Milton Cavallo, muito bem colocado aqui pelo deputado Alfredo Gaspar, relator. Uma grande lavanderia de dinheiro que tirava do bolso, aliás, nem chegava aí para o bolso dos aposentados, tirava das contas antes de cair no caixa, antes de cair nas suas contas correntes, o dinheiro que os aposentados precisam para poder sobreviver. E aí, como nós dizemos lá no meu Rio Grande, isso é de tapar de nojo, senhor presidente. É de tapar de nojo. Porque a população brasileira que nos assiste aqui
ela também fica indignada com o fato de um depoente sentar aqui e não querer sequer colaborar com as investigações, não responder a uma pergunta. Porque, de fato, a lei lhe garante o silêncio se for auto-incriminá-lo aquilo que ele vier a dizer. Mas, por outro lado também, justamente em virtude desse seu direito exercido, a população brasileira fica aqui esperando de nós, desta CPMI, por meio dos documentos que nós já estamos amealhando, a resposta que nós não encontramos nas manifestações do depoente. Lula certamente estará implicado neste escândalo. Filho do Lula, irmão do Lula. Cada dia que passa a gente vê mais envolvimento do governo do PT e pessoas como Vinícius Carvalho, ministro, Carlos Lupe, ministro, que deixaram a roubalheira acontecer enquanto o corpo técnico da CGU, o Ministério Público e mesmo a Polícia Federal buscavam elucidar a trama desse roubo. Mas nós aqui, senhor presidente, não deixaremos acobertar esse roubo e não deixaremos que a falta de empatia prevaleça. Pelo contrário, nós vamos até as últimas consequências na defesa dos aposentados desse Brasil para chegar àqueles que verdadeiramente roubaram os nossos velhinhos, as nossas viúvas, os nossos deficientes físicos, os beneficiários do INSS. Muito obrigado, senhor presidente.